Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Espero que a sua semana esteja sendo uma semana repleta de luz, de paz e de tranquilidade, em nome de Jesus. Vamos dar início ao nosso culto, fazendo a nossa oração inicial. Então, convido vocês a fecharem seus olhos, curvarem as suas cabeças. Vamos elevar a Deus os nossos pensamentos. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Pai, por estarmos reunidos aqui mais uma vez, Deus, para poder engrandecer e louvar o Teu nome. Pai, te agradecemos por esta semana, Deus, e te pedimos, Pai, que o Senhor possa, Deus, nos dar renovo para continuar, Deus, a seguir firmes no Senhor e nos propósitos que o Senhor já tem traçados para nós, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada ato deste culto, Deus, e que nós possamos, Deus, fazer tudo única e exclusivamente, Deus, para a honra e glória do Senhor e também para a gratidão, Pai. Em nome de Jesus é o que oramos ao Senhor neste momento. Amém. E vamos começar a louvar a Deus com o hino 160 do cantor cristão, A Fé Contemplada, que diz que sua fé Jesus contemplará, sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará.
Nesse momento eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, verso número 17. Vou dar mais um tempinho para que os irmãos possam achar. Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra, e o ouvir pela palavra de Deus. Como é bom, irmãos, estarmos aqui mais uma vez, justamente para poder ouvir mais a palavra de Deus. Isso é bênção para nós, isso é sinal da misericórdia de Deus para nós, porque sem a misericórdia dele, nós não estaríamos aqui. Porque graças a Jesus é que estamos aqui, graças ao sacrifício de Jesus. Eu não sei como tem sido a sua semana, mas eu espero que a palavra de hoje possa renovar a sua esperança, as suas forças, porque de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos, neste momento, louvar a Deus com mais um hino, número 439, Oração pela Pátria. E enquanto isso, nós vamos para os nossos momentos de dízimos e ofertas, e as contas serão projetadas aí na tela para vocês. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Apesar do lar formoso, é por ti o meu amor. Eu, meu Deus, essa graça te dispense em seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o Evangelho nesta terra do Brasil. Leva gente brasileira, longe vá temor servir, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Amém e amém. Vamos orar em gratidão a este momento. Senhor, te agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus, pelos dízimos e ofertas que foram depositados, Deus, no gasofilácio, Deus. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, dar sabedoria, Deus, àqueles que fazem a administração destes recursos. E que nós possamos, Deus, continuar sendo servos bons e fiéis e também te agradar, Deus,
nesta área da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste momento, eu convido a todos vocês a entrarem neste momento de oração junto comigo. Eu não sei como está sendo a sua semana, eu não sei o que tem acontecido no seu trabalho, na sua casa, mas que neste momento você possa encontrar espaço para poder se confessar a Deus sobre os seus pecados e também para fazer os pedidos que você precisa a Ele. Eu, neste momento, ficarei um pouco em silêncio para que você tenha essa liberdade e logo depois prossigo com a oração. Senhor, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, primeiramente por essa semana. Se estamos, Deus, aqui neste momento, é porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado e tem nos abençoado. Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por toda luta que nós estamos passando, Pai. Pois sabemos, Deus, que as lutas também, Deus, vêm do Senhor. São oportunidades, Deus, para que nós possamos nos achegar ainda mais ao Senhor, Deus. Então, Pai, nós te agradecemos, mas também te pedimos, Deus, que o Senhor possa, Deus, nos dar alívio, que o Senhor possa nos dar, Deus, paz, e que nós possamos, Deus, lutar não com a força dos nossos braços, Deus, mas com a sabedoria que vem do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Deus, e que o Senhor, Deus, possa também estar abençoando aqueles que estão enfermos, Deus, seja pela Covid, seja por qualquer outro motivo, Deus, mas que o Senhor possa estar guardando, Deus, o Senhor possa estar fortificando e restaurando, Deus, a saúde e principalmente o espírito dessas pessoas, que elas possam encontrar paz e descanso no Senhor, Pai, e que, apesar de toda a dor, nós sempre saibamos, Deus, nós sempre lembremos, Deus, que no mundo nós teríamos aflições, mas que o Senhor nos dá bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Que nós possamos, Deus, alimentar a nossa esperança na sua vitória. Em nome de Jesus é o que oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, neste momento, vamos nos cumprimentar, saudar uns aos outros, até mesmo para dar essa dose de ânimo também, uns para os outros. E que a sua semana continue sendo uma semana abençoada, uma semana de vitória, e que apesar das dificuldades, que o Senhor te abençoe e te guarde.
Vamos neste momento agora ouvir a palavra que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Boa noite, queridos irmãos. É muito bom estarmos de volta aqui para retomarmos os nossos estudos a respeito do Evangelho de João. Gostaria de dizer aos irmãos que hoje daremos continuidade a esse estudo falando sobre João, uma testemunha ocular. Mas antes gostaria de relembrar o que falamos no estudo passado a respeito deste evangelho. Falamos um pouco sobre João, a pessoa, sobre suas características como discípulo de Jesus. Falamos também um pouco sobre João e os sinóticos. Como os irmãos bem sabem, os sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Falamos também um pouco sobre a linguagem de João no Evangelho, a linguagem utilizada para transmitir esta mensagem do Evangelho. Falamos também um pouquinho sobre a estrutura do Evangelho. Então, daremos aqui continuidade, falando um pouquinho sobre João, a testemunha. Irmãos, João foi testemunha ocular do ministério de Jesus. A despeito da aversão geral pela tradição atribuída da autoria de João, que nós também falamos no estudo passado, sobre alguns estudiosos duvidarem desta autoria, muitos admitem que o autor exibe um conhecimento profundo, por exemplo, de geografia. Então, o autor conhece bastante a Palestina. Nós vamos saber disso olhando o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 28. Lá está escrito assim: estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Nós vamos encontrar no capítulo 4 e o versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. São informações que só uma pessoa que tivesse conhecimento geográfico poderia falar. Ele tinha bastante conhecimento a respeito de Jerusalém. Nós vamos achar isso no capítulo 5 e o versículo 2. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. No capítulo 19, versículo 13, diz assim: ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, que em hebraico significa Gabatá. Informações, como disse aos irmãos, de pessoas conhecedoras da localização do templo antes de sua destruição. Nós vamos achar isso no capítulo 2, versículo 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? No capítulo 10, versículo 23. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Conhecia também do estado geral dos assuntos de Israel no tempo de Jesus. Em várias afirmações, irmãos, João fala sobre a fé e a vida judaicas. Figuram orgulhosamente entre as mais corretas afirmações sobre o pensamento judaico em todo o Novo Testamento. Então, a exatidão de João nestes aspectos deve certamente sugerir
uma preocupação pela precisão em seu registro dos acontecimentos do ministério de Jesus, a maioria das quais ele deve ter testemunhado diretamente como um dos 12. Suas narrativas são temperadas com alusões ao tempo e ao lugar, bem como outros detalhes casuais, todos os quais nada acrescentam à história, a não ser para sublinhar a implícita reivindicação de que o autor conhece intimamente seu material. No capítulo 2, o versículo 1 diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. No capítulo 3, o versículo 23 diz assim: Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Nós vamos encontrar também, irmãos, mais detalhes em outros capítulos. No capítulo 4, versículo 6, versículo 40, no capítulo 11, versículo 54, no capítulo 18, versículo 10, no capítulo 21, versículo 11. Em todos esses textos nós vamos encontrar detalhes de uma pessoa que conhece plenamente a localização, os costumes do assunto de que está falando. Então, João demonstra esse ser testemunha ocular de tudo aquilo que é descrito no Evangelho de João. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao conhecimento de João, porque ele fazia parte do grupo íntimo de Jesus, daquelas pessoas mais próximas. Ele possuía um conhecimento íntimo do Senhor. Em 21, 24, no capítulo 21, 24, o autor é identificado não pelo nome, mas como o discípulo que Jesus amava. No capítulo 21, 20, este discípulo amado é mencionado também em 13, 23, em 19, 26, em 20, versículo 2 e em 21, versículo 7. E muitos estudiosos acreditam que ele é também aquele que se chama outro discípulo, anônimo, mencionado no capítulo 18, versículos 15 e 16. Nós vamos ver, irmãos, ocasiões em que este discípulo aparece. Ele está reclinado à mesa, perto de Jesus, no cenáculo, tão próximo de Jesus que pode sussurrar ao seu ouvido, sem ser ouvido pelos outros discípulos. Nós vamos encontrar isso no capítulo 13, versículo 21 a 25. Se os irmãos quiserem abrir, nós vamos fazer essa leitura. Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 21 a 25. É quando, irmãos, o traidor é indicado. 21 a 25. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é?
Reclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: quem é? Nós vamos olhar, irmãos, no capítulo 21, então gostaria que os irmãos aproveitassem e abrissem no capítulo 21. E vamos então ler o versículo 20. 21, 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é o que te há de trair? Então, este discípulo, aquele a quem Jesus amava, ele demonstra intimidade, demonstra estar mais próximo de Jesus. Nós temos essas duas passagens. Ele acompanha Jesus até o pátio da casa do sumo sacerdote. Nós vamos encontrar isso no capítulo 18. Então, aproveitando que os irmãos já estão com suas Bíblias abertas, nós vamos retornar ao capítulo 18, no versículo 15. 18, versículo 15. E Simão Pedro e o outro discípulo, então aqui lembra que eu falei que ele é citado também como outro discípulo, seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Isso aconteceu por ocasião da prisão de Jesus. Na cruz, irmão, Jesus confia a ele o cuidado de sua mãe. Isso no capítulo 19, versículo 25 a 27. Então, nós vamos ler capítulo 19, 25 a 27. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Vamos também ver que ele é a pessoa com Pedro, a quem Maria Madalena corre com a notória notícia do túmulo vazio. Voltando ao capítulo 20, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Capítulo 20, 1 e 2. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. É o discípulo quem primeiro reconhece o Senhor ressurreto na praia da Galileia e grita a Pedro. Nós vamos ver isso no capítulo 21, versículo 7, na parte A deste versículo, que diz assim: Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Ele é quem participa de uma conversa privada que o Senhor tem com Pedro após a refeição da manhã, no capítulo 21, versículo 20 a 23. Capítulo 21, 20 a 23. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é o que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importará a ti?
segue-me tu. Segue-me tu. E divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então, ele participa desta conversa. Se este discípulo amado, irmãos, era João, como dissemos no estudo passado, a tradição aceita João como autor deste evangelho, mas muitos estudiosos se debruçam sobre o evangelho, indagando ser outro autor. Mas se este discípulo amado era João, podemos completar este retrato de intimidade com os evangelhos sinóticos. Pedro, Tiago e João formavam juntos um círculo mais íntimo dentre os 12, permitido por Jesus para testemunhar certos eventos cruciais. Eles veem a ressurreição da filha de Jairo, que está lá em Lucas, no capítulo 8, 51. Eles testemunham sua glória no Monte da Transfiguração. Está lá em Marcos 9, no capítulo 2. Eles ouvem seu ensino apocalíptico. Nós encontramos isso, irmãos, lá em Marcos, no capítulo 13, versículo 3. Eles ficam ao lado dele em sua amarga agonia no jardim. Marcos 14, 33. De modo geral, João desfrutou o máximo relacionamento íntimo com Jesus e por isso estava mais qualificado do que qualquer outro dos 12 a transmitir-nos a mente recôndita do Senhor. Ele o viu com seus olhos. 1 João 1, 1 a 3. Ouviu com seus ouvidos e tocou-o com suas mãos. Ele havia absorvido a mente de Cristo, penetrado no coração de sua autorrevelação e verdadeiramente captado o espírito de seu mestre. Então ele estava apto para escrever este evangelho, baseado assim em seu relacionamento com o Senhor. Baseado em seu relacionamento com o Senhor. Irmãos, ele também fora profundamente mudado por Jesus. Ele fora profundamente mudado por Jesus. Os irmãos devem lembrar que João e Tiago, de acordo com Marcos, foram apelidados por Jesus de Boanerges, que significa filhos do trovão. Se os irmãos forem retornar lá ao Evangelho de Marcos, gostaria que os irmãos abrissem Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 17. Marcos 3, versículo 17. Diz assim: E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então, João e Tiago foram apelidados de filhos do trovão. E vários incidentes, irmãos, nas narrativas do Evangelho revelam seu temperamento tempestuoso. Filhos do trovão. Remonta que a tempestade, eles são tempestuosos. Tempestade, os irmãos bem sabem que causa um grande estrondo, um grande estardalhaço. E é o que é falado aqui. Eles são filhos do trovão.
Eu estava pensando, se nós, irmãos, vivêssemos nesse tempo de Jesus e fôssemos nós chamados pelo Senhor para sermos seus discípulos, que apelido receberíamos? Pelo nosso modo de ser, pelo nosso modo de viver, pela nossa característica, qual apelido receberíamos? Tiago e João receberam o apelido de Boanerges, filhos do trovão. E nós vamos ver que em várias situações eles de fato são tempestuosos. Pense, qual apelido você receberia? Veja como você se comporta, qual é a sua ação no dia a dia, de que você seria chamado. Eu certamente seria chamada por um apelido semelhante a este, porque eu me vejo bastante impetuosa em certas situações. Talvez na maioria delas eu seja um pouco tempestuosa. E peço a Deus que Ele me molde todo o tempo. Eu sempre peço a Deus que eu seja instrumento dEle, que Ele me molde no padrão que o Senhor deseja de mim. Irmãos, é João que se irrita e proíbe o ministério do exorcista, que não era um dos 12. Nós vamos ver isso lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 49 e 50. Então, peço que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, 49 e 50. Que diz assim: E respondendo João, disse: Mestre, vimos que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Palavras de Jesus. Então, João é um filho do trovão. Ele é tempestuoso, ele se irrita com o ministério. São os dois filhos do trovão juntos que ficam ofendidos com a recusa de uma aldeia samaritana de receber Jesus e, à semelhança de Elias, querem invocar fogo do céu para consumi-la. Nós vamos ver isso no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 51 a 56. Então, gostaria de ler para os irmãos. Nós vamos dar continuidade ao texto de Lucas no capítulo 9. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Jesus. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então, nós vemos aqui em alguns momentos em que os filhos do trovão, que são Tiago e João, se comportam de maneira tempestuosa, mostrando assim características que são próprias
e que Jesus já conhecia. Irmãos, estes dois irmãos são os mesmos que vêm com sua mãe, a Salomé, pedir a Jesus por melhores lugares, melhores assentos no reino, para que os melhores assentos no reino de Jesus fossem reservados para eles. Então, gostaria que os irmãos voltassem ao livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Nós vamos achar esse texto também em Mateus, mas eu gostaria que os irmãos olhassem em Marcos, no capítulo 10, os versículos 35 a 45, nós vamos ver este episódio. Eu lerei, irmãos, com mais rapidez, porque o nosso tempo não permite que leiamos esses textos todos, mas eu gostaria de ler aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 10, 35 a 45. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? Jesus já sabia, mas faz de volta, faz para eles essa pergunta: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu for batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, mas isto é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indagar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. São palavras de Jesus. Então, nós vimos aqui que eles pedem a Jesus os melhores lugares e Jesus fala que aquele que quer ser o primeiro irá servir a todos. Aquele que quer o melhor lugar ou que quer ser servido servirá a todos. Então nós estamos aqui, irmãos, para sermos servos do Senhor e não para sermos servidos. Quão pequenos pareciam estes, irmãos, para compreender o Espírito de Jesus. Ele tem de repreendê-los. No capítulo 9 de Lucas, versículo 55, vós não sabeis de que espírito sois. Jesus fala assim com eles. E novamente ele fala em Mateus 20, 22, em Marcos 10, 38, não sabeis o que pedis. Entretanto, este filho do trovão, João, tornou-se conhecido por nós como o apóstolo do amor. Agora ele está mais do que aberto ao ministério de outros, fora dos 12. Ele escreve este evangelho, irmãos, aos gentios. Então, ele está aberto. A mais eficiente prova deste evangelho
a respeito deste apostolado do amor, podemos dizer que é a mulher samaritana, que está no capítulo 4 de João. Então, os irmãos, se quiserem abrir no capítulo 4 de João, versículo 39. Capítulo 4 de João, versículo 39. Vamos fazer essa leitura. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Então, a mais eficiente evangelista em seu evangelho, no evangelho de João, o evangelho do apóstolo do amor, é a mulher samaritana. Quem diria que num evangelho pudesse estar registrado o testemunho de uma mulher? Mas está no capítulo 4, versículo 39. E agora ele, o evangelista, ou apóstolo do amor, mostra os samaritanos sobre a luz mais calorosa possível. Eles excedem os judeus em sua resposta de crença em Jesus. Nós vamos ver isso no capítulo 4, versículo 42. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João que registra isso. E instam com Jesus para ficar com ele, no versículo 40. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos rogavam-lhe que ficasse com eles, e ficou ali. Registro feito por João. E agora, longe de procurar reconhecimento e posição ao lado do Senhor, ele apaga, na realidade, irmãos, completamente seu nome da história e dá assim um novo nome, o discípulo que Jesus amava. João foi assim eminentemente apropriado a comunicar o coração de seu Senhor. Ele desejou apresentar seus leitores à Páscoa de Jesus. Ele queria também que tivessem comunhão com ele. Nós vamos encontrar isso lá em 1 João. Como disse aos irmãos, nós ficaremos no estudo apenas do Evangelho. Mas se os irmãos olharem João, 1 João, os irmãos vão encontrar. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 3. Esperava que eles tivessem seu caráter transformado por Jesus, como João teve. Ele era um filho do trovão e agora ele é uma pessoa diferente. Na realidade, irmãos, João explica claramente os propósitos para os quais escreveu este evangelho. Ele escreveu seu evangelho para que seus leitores crescem em Jesus e experimentassem a vida por meio da fé nele. Está lá no capítulo 20, versículo 31, que foi lido no nosso primeiro estudo. Sua teologia é profunda e desafiadora, mas seu propósito supremo e prático. Irmãos, para que seus leitores recebam a vida eterna, devem pôr a sua confiança em Jesus Cristo, uma vez que nele está a vida, no capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Portanto, em seu evangelho, João anuncia Jesus Cristo em toda a sua glória divino-humana, que podemos ver e em quem podemos crer. Em particular, ele parece ter dirigido sua obra a todos aqueles judeus, por enfatizar pelo meio do qual Jesus cumpre e substitui todas as grandes instituições do judaísmo, o templo, a lei, as festas anuais. Tudo isso se perdeu, irmãos, destruído no ano 70 pelos romanos. Mas o Evangelho de João é um apelo significativo
e poderoso, porque Ele converte a tristeza em alegria pela descoberta de que Deus repara toda perda. João escreve para que seus leitores saibam que receberam a vida eterna, para que compreendam claramente as indispensáveis marcas do cristianismo autêntico. Irmãos, nós, como disse no estudo passado e nos demais estudos, nós vivemos tempos terríveis, muito difíceis. Achamos às vezes que não merecemos passar por isso que estamos passando, mas de fato a Bíblia é clara quando diz que no mundo nós teremos aflições, tribulações. E o nosso Cristo falou para que tenhamos ânimo. Ele venceu o mundo, irmãos, e nós de fato também venceremos. E quando nós constatamos as marcas de Cristo neste evangelista chamado João, quando nós vemos que o Senhor moldou o seu coração para escrever este evangelho tão maravilhoso, para que nós pudéssemos ler e tomar posse destas palavras ditas aqui, para que pudéssemos dar o nosso testemunho também de filhos do Senhor, de servos do Senhor. Como o Senhor mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas para servir, para que o nosso serviço fosse prestado ao Senhor. Então nós devemos ter paz no Senhor. Que Ele nos ajude, nos abençoe, nos transforme naquilo que precisamos, irmãos, para que sejamos servos autênticos, que possamos ser testemunhas de uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de amor, de consolo e de paz. Nós vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pela oportunidade que temos, ó Deus, de falar da Tua palavra, de ouvir a Tua palavra, de entendermos, ó Deus, o Teu recado para os nossos corações. Te peço, Senhor, que o Senhor nos transforme de maneira maravilhosa, Senhor. Precisamos, ó Deus, de Ti ardentemente. Precisamos, ó Deus, do Teu cuidado, do Teu amparo, da força que vem só de Ti. Dá-nos direção e faça com que, ó Deus, este momento tão difícil em que estamos vivendo, seja para nós, ó Deus, de crescimento em Ti. Dá-nos a Tua paz, eu te peço, ó Deus, no nome precioso de Jesus. Amém.